mão na Petrobras, deixa na mão da Petrobras. Deixa na mão da Petrobras aí os grandes investimentos e os investimentos estratégicos que o país merece. Não devemos nunca abrir mão dessa grande empresa que é símbolo e orgulho do país. Agora, acho que já essa discussão já está demorando muito na minha cabeça isso podia ser muito mais simples. Quais são os poços maduros que tem em nossa região do estado? Quais são os poços? Petrobras quer explorar quais? Quais são os que vocês não querem explorar? Abra a mão deles. É simples, me parece simples. Talvez eu simplifique pelo fato de não entender como funciona a economia do petróleo e do gás. Mas na minha cabeça é dessa maneira. Agora, a Petrobras deve ficar fazendo reserva ou mantendo o domínio sobre reservas de petróleo por anos a fio, sem que ela demonstre interesse de explorar, até que um dia o ciclo do petróleo gire novamente e ela diga, não, agora eu vou explorar. Não, acho que não. Por quanto tempo um poço deve ficar parado? Por quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Por quanto tempo, né? Então o regulamento, o deputado Beto faz muito bem enfrentar essa discussão lá no Congresso Nacional e em qualquer outra frente que possa se fazer. A cidade de Mossoró precisa de discussão qualificada, de pessoas que tenham capacidade de pensar essa cidade. Um ex-reitor da Unicamp disse que um país, para ser desenvolvido, precisa de 3 coisas. De 3 coisas. Primeiro, ele precisa de cérebros. Segundo, precisa de cérebros. E terceiro elemento para que um país seja desenvolvido, precisa de cérebros. Então nós precisamos de cérebro, no poder público, na academia e no setor empresarial. Vamos pensar essa cidade. Por isso que essas discussões, por mais que alguns digam que não são produtivas, eu parabenizo e animo. Vamos discutir a cidade de Mossoró, porque esse é o caminho. Muito obrigado. Dando continuidade aqui, está escrito o senhor Sebastião Couto, diretor-presidente da EBS Perfuração. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Betinho, pelo convite. Na verdade, eu vim saber há 2 dias atrás. Então, não me preparei, nem trouxe nada, porque esses dados eles são muito conhecidos da gente que está nessa área há muito tempo. Eu não concordo muito com o sindicato, nunca concordei, porque tem algumas coisas que são contra. Se vocês aqui não sabem, às vezes as pessoas que têm ideologia pensam diferente. Eu me desfiz de uma empresa que eu tinha em 2008, vendi, que era Prestes Perfurações. Nessa época eu tinha 2.000 funcionários. E por um motivo de negócio eu tive que voltar em 2010, onde o apoio que eu recebi do sindicato foi que eu, fora Tião, Manuel está ali presente, sabe o que eu estou dizendo, fomos parar no Ministério Público, porque eu não serviria para montar outra empresa aqui, que eu era um cão explorador. Quero dizer, Manuel, que hoje, depois desse tempo, eu mantenho 800 funcionários diretos, estou com 3 sondas de perfuração, 14 de produção, prestando um serviço à Petrobras. Se você for lá e pegar, eu te dou os meus dados, o melhor índice de acidente, o melhor índice de produtividade. Esse ano em Mossoró, até no dia 26 desse mês, agora de outubro, foram perfurados 296 poços, que desde 2007 isso não tinha sido feito. A Petrobras tem 5 sondas e uma terceirizada, que era a NIC, que foi embora, que voltou agora a outra aí. Então, dessas empresas, eu tenho 3. Eu fiz 191 poços desses. Os outros foram vocês que fizeram com as outras 5 sondas. Eu gostaria muito que aqui fosse dito, para saber se é importante ou não a empresa terceirizada, era quanto custa uma sonda da Petrobras, quanto custa um barril da Petrobras para ser explorado hoje nesse campo maduro. Se ele me disser quanto custa o barril de petróleo, aí sim, aí eu vou dizer se eu tenho condições de explorar ou não. Com o custo dele. Se eu souber quanto é o custo dele, eu tenho quase certeza que eu vou dizer para vocês aqui, quase certeza, porque eu já fiz várias tentativas de negócio. Aqui quem primeiro criou empresa, sondas diferentes, para trabalhar em campo maduro foi eu. Quando eu fundei a SPS 01, talvez você estivesse trabalhando comigo ainda.
Essa sonda produzia 40% mais barato e produzia 2 vezes mais do que um SPT. Tem algum operando? Não. Eu criei uma empresa de cimentação, Compete. 40% mais barato, em torno de 20% mais rápido, para os campos maduros. Houve uma licitação, quando nós estávamos no auge das empresas de conteúdo local. Eu montei uma empresa com meus recursos, me preparei todo, comecei fazendo uma cimentação de superfície, depois passei cimentação de produção, depois para fazer acidificação, e um belo dia, depois de 8 anos dessa empresa montada, registrada no CRCC da Petrobras, eu estava nos Estados Unidos comprando um blend para fazer fraturamento, para Campo Maduro. Fui surpreendido com a notícia que tinha uma licitação no mercado e eu não estava convidado. Parei a compra do blend e voltei para Mossoró. Procurei saber por que eu não estava nessa licitação. Passaram-se 1 mês e meio, recebi uma resposta estratégica da Petrobras. Eu não sei o que é estratégica, até hoje não entendi. Voltei nos Estados Unidos, vendi essa empresa a superior, fui na sala desse engenheiro da Petrobras, bati no ombro dele e disse: está aqui agora, um gringo, tudo é gringo agora, pode convidar a Compete. Vendi a Compete. E eu só voltei para essa atividade, com todas essas mágoas que eu tinha, por uma necessidade que eu recebi um ativo e eu precisava botar para trabalhar. E para botar para trabalhar, eu tinha que botar para trabalhar no topo. Nós estamos falando aqui que o barril de petróleo, vocês estão medindo em dólar. Chegou a 100 e alguma coisa. Quando o barril de petróleo está 120, será que a diária da sonda está mais alta? Será que eles pagam mais alta? Agora está 40. E eles querem que eu diminua 30% do meu resultado. Quem é que vai quebrar? Quem é? Eu costumo dizer uma coisa: isso é que tem carro de supermercado. Você vai fazer a feira, você tem R$1.000 no bolso. Porque sempre a Petrobras exige mais, eu acho justo. Qualidade, eficiência, tem que ser mais. Você tem R$1.000 no bolso, leva 2 meninos, começa a fazer a feira, e eles botam biscoito, não sei o quê. Chega no caixa, deu 1.200. O que é que você faz? Tira o supérfluo. Feijão, arroz e carne vai. Então, o que está faltando pensar aqui é o seguinte: como é que vocês querem furar Poço Maduro com a mesma tecnologia que fura em Macaé? Trazendo grandes empresas? Trazendo multinacionais? Dá para se pensar, trabalhar com segurança, como a SPS foi provada, que desenvolveu, que fazia. Eu não estou dizendo que a Petrobras é ineficiente, mas eu vou lhe garantir que para levar esse copo daqui do Canto do Amaro, ela precisa de um guindaste de 70 toneladas, um bitrem, mais um guindaste lá e 6 pessoas. Eu mando no mototáxi. Então, eu acho que o custo está aí. A Petrobras não pode ser uma empresa igual a minha. Eu fui obrigado pela Petrobras, eu peguei uns contratos, que você sabe disso, que era da São Antônio, que tinha obrigação de conteúdo local. A ANP, depois que viu que fez aquilo tudo, percebeu que aquilo era impossível, porque nós batemos nos 4 cantos do mundo e não teve nenhum empresário que viesse para Mossoró fabricar sonda. Os que vieram era tudo enrolado, você sabe disso. Por quê? Porque naquela crise de 80 e pouco, que a Petrobras começou a comprar petróleo lá fora, que era barato, as empresas quebraram aqui e foram embora, porque não houve respeito pelas empresas que estavam aqui investindo. Não houve respeito. Então não encontrei ninguém para fazer. As empresas tinham ganhado um contrato de 6 anos, a Petrobras tinha dado 2 anos de carência para eles operar com sonda usada, para eles apresentarem a sonda nova. A Santo Antônio passou os 2, a Petrobras deu mais um, fez 3. E ela não fez. Quando eu peguei o contrato, que eu vi que você não tem uma sonda ProMinas lá, eu fui fazer, não fazia. Voltei e disse à Petrobras: eu vou fazer as sondas, agora para isso eu não tenho, eu preciso de um respaldo de vocês, que eu não tenho as normas API. Vou fazer dentro das normas API, se vocês aceitarem, eu faço as sondas.
porque eu tenho experiência para isso. Ficaram calados, eu por minha conta e risco preparei uma sonda e fui na Petrobras novamente e disse: essa sonda pode ir para o campo e operar em experiência por uns 2, 3 meses. Se tudo der certo, eu fabrico as outras 4 em linha, vamos dizer, em produção. Tudo certo. A Petrobras demorou 1 ano para me dar o ok da sonda. No dia que me deu o start, que eu fazia as 4, que eu comprei o material, comecei a fazer, me aplicou a multa retroativa, a multa da Santo Antônio. Só vejo uma coisa, era para eu parar, mas eu sou um nordestino teimoso, me aplicando uma multa de 1 milhão por mês, e eu gastando nas sondas. Eu fiz todas as sondas. As sondas estão operando. A sonda voltou do campo agora, uma com 1 ano de uso, 1 ano e meio de uso. Quando voltou para a gente fazer aquela revisão, inspeção, para ver se tinha alguma coisa, nenhum problema. Mas não ficou aí não. Quando terminei agora, que era contrato de 6 anos, o que ia me render nesse contrato? Ia me render os outros 6 anos que eu tinha para renovar. Sabe o que eu ganhei? Vou encerrar. Vai encerrar todos os contratos depois que eu fiz o investimento. Estou entregando a última sonda e já encerrando o contrato, alegando uma situação difícil da Petrobras. Talvez esse não seja o fórum, mas para vocês saberem como funciona o custo operacional da Petrobras, então é uma gigante. Ela passa por cima, é rolo compressor. Agora, se ela quisesse, eu já me propus. Você quer que eu vá fazer os postos na Fazenda Belém, e você não vai nem lá, recebe só o cavalinho bombeando, eu baratei o poço. Porque é uma estrutura pesada. Vai um senhor lá de SCP, precisa de um carro, um hotel terma, não sei o quê, para ele chegar lá e dizer que a mangueira com flexível, que devia estar com não sei com o quê, está com não sei com o quê, para a sonda por 10 minutos, criando várias situações. Então, senhores, há condições de fazer. Eu também acho que a Petrobras não deve sair do negócio, não. Ela precisa estar no negócio, até porque ela é o cliente e o comprador. Mas talvez esteja na hora de mudar o sistema de royalty. Petrobras, quanto custa para você explorar o poço na Fazenda Belém, ou no Canto do Amaro, ou em Riacho da Forquilha? Quanto custa? Você me dando toda a programação do posto. O barril de petróleo custa $100, sei lá, $30. Aí eu vou fazer conta se eu tenho condições de entregar para ela. Custou 30 para ela, né? Aí, para poder dar vantagem, eu vou ter que dizer: eu vou lhe entregar 25. Eu vou lhe entregar 25 barris de petróleo. Aí eu acho que é parceria. Aí sai sim da esfera da empresa pública para a empresa privada. Vocês todos estão aqui desde o começo, você também, você, Manuel, todos sabem disso. Há 15 anos atrás, naquela base aqui estava feita, eu sou um pouco mais velho do que todos, porque eu trabalhei naquele posto do Terma que você falou, primeiro poço. Então eu sou um pouco mais velho. Mas você tinha uma estrutura da Petrobras muito pequena. E nós chegamos naquele momento de ter aqui 26 furando, 30 sondas completando. E estava rodando, não estava? Por que agora eu quero assinar um contrato na Petrobras e passo uma semana esperando uma sala para fazer uma reunião? Será que não tem gente demais lá dentro? Será? Será que o custo está adequado a um campo maduro? Então, senhores, eu acho que não tem outra coisa não. É pensar, sem briga, é hora de se juntarem, se unirem. Agora, nos custos que estão hoje, com o barril de petróleo que está. Agora eu pergunto para você novamente, você me falou que uma hora de sonda, hoje eu trabalho por $5 mil a SPT, e $12 mil uma sonda de perfuração. Eu duvido você ir na Petrobras se você não encontrar se a sonda não for o dobro. Desafio quando você fazer a conta e for lá e voltar. Que vão fazer a conta, eu vou trazer e eu vou provar que não. Então, alguma coisa está errada. Se tem que garantir, tem que garantir emprego também. Agora, eu disse uma coisa, eu vou repetir para vocês. Eu conheço a Petrobras
porque também nela trabalhei. Trabalhei na Brasperto, no exterior, conheço bem a Petrobras. E aqui desde o começo. Fiz curso de sondador na Bahia durante 2 anos. Voltei, fiquei mais 1 ano trabalhando na Petrobras, na sonda de perfuração. Depois voltei para a CPRM, porque era a minha empresa que tinha me botado lá, que era do Ministério das Minas e Energias. Então, senhores, eu acho que, novamente, se não houver esses fóruns, né, essas conversas para discutir, eu acho que fora a Petrobras, tira a Petrobras, nunca. A estrutura que a Petrobras tem aqui é gigante. Agora, como podemos trabalhar sem se agredir um outro? Só isso aí, obrigado, senhores. Dando continuidade aí, está escrito o senhor Breni Dantas, coordenador do... Breni Dantas, coordenador do curso de Engenharia de Produção da UNP. Pessoal, boa tarde. Sou Breni, eu estou aqui representando aqui a academia, no caso, a Universidade de Potiguar, que lá na universidade nós temos queria agradecer, né, Betinho, pelo convite, uma discussão altamente importante que está trazendo aqui para a Câmara. E eu queria trazer um pouco do meu projeto de pesquisa que estou executando lá na Universidade de Potiguar. Antes de qualquer coisa, eu só queria me apresentar. Eu sou filho de petroleiro. Meu pai e minha mãe são aposentados da Petrobras, tem mais de 30 anos de Petrobras. Hoje, minha irmã acabou de receber posse lá na Petrobras, passou em primeiro lugar no concurso de engenharia ambiental, ela recebeu posse, hoje ela é funcionária também da Petrobras. Então, a minha família, eu fui criado bastante nesse termo da Petrobras mesmo, e toda a minha educação, graças a Deus, agradeço demais e respeito muito a essa grande empresa. E sendo que, em cima dos meus projetos de pesquisa que eu estou pesquisando, de alguns anos para cá, no meu mestrado, que foi em engenharia de petróleo, eu identifiquei alguma coisa. Por que no Brasil, em 70, 80 anos de exploração, foram perfurados cerca de 25 mil poços de petróleo? E por que nos Estados Unidos são perfurados todos os anos 25 mil poços de petróleo? Tipo, o que foi perfurado em toda a história no Brasil de poços de petróleo é perfurado nos Estados Unidos a cada ano? Alguma coisa aconteceu, alguma coisa está acontecendo. A Petrobras sempre teve um monopólio aqui, até 99, né? Um monopólio de exploração. Então, assim, ele sempre teve o interesse de explorar nas regiões onde eram mais lucrativas e depois que descobriu a Bacia de Campos, intensificou bastante os seus investimentos lá e, de uma certa forma, percebo eu, acabou deixando um pouco de lado os campos terrestres. Não completamente de lado, até porque tinha que explorar por questão social e também tem sua viabilidade econômica. Então, assim, o que é que eu percebi? Será que lá nos Estados Unidos, em outras regiões, existem empresas familiares, pequenas empresas de 3, 4, 5, 6 pessoas que exploram petróleo. Eles vão lá, perfuram petróleo, exploram poços que têm 1 metro cúbico de produção, até menos, são viáveis. Por que para aquelas empresas, pequenas empresas familiares, são viáveis aquele poço? Por que para a Petrobras não é viável, não é interessante? Será que não é o que o senhor falou, o senhor Tião falou, que o custo do Petrobras é muito alto? E isso faz com que inviabilize esses campos que têm uma produção muito pequena? Então, assim, eu acho que, numa situação que nós estamos hoje, tipo, numa questão econômica, logicamente, que é muito importante ser discutido isso daí, alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. As pequenas empresas têm que estar participando de licitações de forma mais efetiva. Eu acho que até alguma questão, alguns incentivos para as pequenas empresas poderem participar, que não significa que um poço de petróleo tem uma rentabilidade ali de 20, 30 mil reais, uma ideia. Para a Petrobras ali, como custo para aquele poço para a Petrobras, com certeza aquele poço vai ser inviável. Mas para pequenas empresas, aquele poço pode ser viável. E pode ser muito viável. E no momento em que você tem centenas e milhares de poços, ela falou, aqui no Mossoró foi perfurado 100 poços, 200 poços, 300 poços, 1000 poços. Enquanto que nos Estados Unidos são perfurados 20 mil poços. E alguma coisa está acontecendo. E eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Tipo assim, eu estou aqui na academia, estou estudando isso, completamente apartidário de qualquer coisa, nem conheci aqui esse ambiente, nunca participei de nada relacionado à política, nada. Sou professor, pesquisador, estudo, tenho meu mestrado na área de petróleo, estou apenas...
É empresário também, com certeza. E também, assim, eu estudo essa área, por quê? Porque eu tenho 10 alunos que estão envolvidos nessa minha pesquisa lá na universidade. E eu acho que os meus alunos têm que estar mais envolvidos nisso, têm que trazer a academia, trazer um empresário junto com a academia, levar para Brasília, que eu acho que é muito importante esse assunto ser debatido, e tem que ser debatido, não pode ficar realmente parado como está. Então, assim, em cima disso daqui tudo, o que eu gostaria de dizer era mais ou menos nesse sentido. Deixar claro aqui para vocês que nós da UNP, da instituição da Universidade de Potiguar, eu como coordenador do curso de Engenharia de Produção, me coloco completamente à disposição. E o que nós queremos fazer é fazer estudo de viabilidade econômica, é colocar no papel, em números. Não ficar apenas em discussões, aquilo é melhor, aquilo é pior, a Petrobras tem que estar... Hoje a dependência da Petrobras é muito grande, até porque em muitos anos a Petrobras sente quem explorou. Então, assim, o que é colocar em números? Para a Petrobras aquele poço é inviável. Mas para aquela outra empresa pode ser viável. Então, a exploração, creio eu, que eu defendo a ideologia, que as pequenas empresas têm que participar, têm que se envolver, não que saia a Petrobras. A dependência da Petrobras ainda é muito grande, mas que isso daqui tem que ser debatido e estudado muito, muito e muito mesmo. E levar para a academia, nós colocamos completamente à disposição para estudarmos o caso. Ok, pessoal? Muito obrigado. Está escrito agora o senhor José Paulino, empresário. Pode pegar o microfone. Boa tarde a todos. Eu sou profissional da indústria do petróleo. Na verdade, eu só tenho uma pergunta, na verdade 3 perguntas a fazer ao nobre deputado. Parabenizá-lo pela iniciativa de trazer essa discussão à sociedade, eu acho extremamente saudável, salutar, e como muitos já falaram, indiferente à questão política ou à ideológica, é muito importante se discutir a questão técnica, né? Porque o grande entrave da indústria do petróleo sempre foi a questão da recuperação, né? A recuperação é o percentual de petróleo que pode ser extraído do reservatório. O reservatório é o local onde o petróleo se encontra. Hoje nós sabemos que a média é 30% a 40% desse óleo que está efetivamente no reservatório pode ser extraído, mas por questões técnicas. E o grande desafio da indústria do petróleo é você aumentar esse fator chamado fator de recuperação, usar técnicas secundárias que você consiga aumentar essa recuperação. Isso depende de fatores técnicos extremamente complicados. Haja vista o fato de você ter um reservatório de petróleo que fica a uma profundidade, né, que ele é estudado através de equações matemáticas, dados de entradas, de informações que você tenha já de outros poços que já produzem. Tá? Então, e um fato curioso, né? A Petrobras hoje é uma das empresas no mundo que detém as maiores tecnologias de recuperação de petróleo. Apesar da indústria americana ser uma indústria extremamente avançada, o ano passado, professor, só nos Estados Unidos, em 2012, foram 34 mil poços perfurados com o boom do shale gas, né? 34 mil poços perfurados, só em 2012. Então, assim, o nobre Vossa Excelência falou com relação aos campos maduros, e aí a pergunta técnica é qual seria, se já existe alguma... Certamente Vossa Excelência deve ter um corpo técnico que esteja ali auxiliando nesse debate. Qual a técnica utilizada para aumentar a produção desses campos maduros, né? E qual seria, no caso, os campos, se já existem os campos maduros mapeados, que estão sendo pleiteados pela iniciativa privada, e quais são os... Vossa Excelência também no seu discurso falou sobre incentivos, né, que como a Petrobras já está no ramo há muito tempo, já desenvolveu, já existe uma indústria bem consolidada, para que as empresas privadas entrem no ramo, elas precisam de incentivos, eu acho que foi isso que eu entendi. Então, quais seriam esses incentivos pleiteados pelas indústrias privadas para a exploração dos campos maduros? Então, 3 perguntas de maneira objetiva, né? A técnica utilizada de recuperação secundária dos campos maduros, se já existem os campos mapeados, os campos pleiteados pela indústria privada, e quais são os incentivos pleiteados pelas indústrias privadas para a exploração dos campos maduros. Muito obrigado. Pois não, Susan.
José Paulino, aí quando ele for fazer, quando terminar essa sequência, ele responda as perguntas do senhor. Agora, continuando, está escrito o senhor Ricardo Pinheiro, Associação dos Engenheiros da Petrobras. José Paulino. Boa tarde a todos, meu nome é Ricardo Pinheiro Ribeiro, eu sou engenheiro de petróleo, estou aqui em Mossoró, na área de Mossoró, trabalhando no ativo de Mossoró há cerca de 25 anos, e a gente representa, sim, antes de tudo agradecer o deputado pela discussão muito boa, de um grande nível, e o interessante, a gente vê muitas discussões aqui bastante interessantes que a gente vem vivendo na indústria do petróleo aqui de Mossoró, né? Isso a gente tem tido a oportunidade de estudar os reservatórios de petróleo, como o Paulino falou, né? A gente conhece o subsolo de Mossoró, né? Nossa entidade, a Associação dos Engenheiros da Petrobras, ela congrega desde engenheiros de petróleo, geólogos, engenheiros mecânicos, vários tecnólogos e também contadores para fazer avaliações econômicas dos campos. Então a gente tem dentro da associação, eu poderia dizer assim, quase que o cérebro da Petrobras, certo? Em termos de desenvolvimento de projetos de petróleo. Quando a gente decide, às vezes, produzir num canto ou no outro, existe todo um estudo muito profundo, não é de um dia para a noite, é uma coisa extremamente discutida. Não é por menos que a Petrobras ganha grandes prêmios, inclusive, independente dos Estados Unidos furarem 25 mil poços de petróleo no ano passado, ou 35, não ganharam o prêmio da OTC desse ano. Quem ganhou foi a Petrobras, certo? Então não é furar muito, que é furar bom e bem feito. Furar bom e bem feito é furar no lugar certo. Não é eu chegar e botar 10 sondas ou 20 sondas furando em Mossoró que eu vou encontrar petróleo. Pode ser que eu esteja só jogando dinheiro fora, certo? Então, existe toda uma tecnologia. Essa tecnologia ela tem um preço, realmente, né? Eu vi uma discussão quando o deputado começou a proposta que ele estava colocando, e também depois pelo Tião, que é a questão de empregos relativos à produção de petróleo em Mossoró. Hoje, realmente está havendo uma redução da atividade? Está no mundo todo, certo? O petróleo a $50, ele impacta tudo. Hoje, sabe quem é que mais investe em energia alternativa no mundo? São os árabes, que têm as maiores concentrações de reserva de petróleo. Por que os árabes, que têm capacidade de produzir 30 milhões de barris por dia, são os maiores investidores de energia alternativa? Isso tem um motivo, tem um estudo, e eles não fazem... Eles não chutam, o árabe não chuta nele, ele investe, ele joga baseado em conhecimento, certo? Então eles fazem isso porque eles têm todo um trabalho em cima de mercado para poder tomar essas decisões. Quando a gente, agora, o que às vezes fica assim para a gente que tá estudando e discutindo continuamente o setor petróleo, ver essa situação em que o petróleo caiu para menos da metade do preço, né? Na verdade 40% do preço que vinha sendo praticado há cerca de 2 anos atrás. Isso tem algum motivo? Não vem um preço de petróleo a 115 durante 5, 6 anos, cai de uma vez sem motivo não, certo? Não foram os árabes também, nem os americanos que chegaram e resolveram que o preço do petróleo ia cair e eles iam começar a ter prejuízo, como tem a imprensa colocado aí, dizendo que eles estavam querendo derrubar o pré-sal, que eles estavam querendo derrubar o shale gas americano. O shale gas, há 1 ano, 2 anos atrás, estava com 1.800 sondas nos Estados Unidos. Não é 3, 4, 5 sondas, não. Eram 1.800 sondas por ano nos Estados Unidos, certo? Hoje estão com 574, número de anteontem, certo? Por que os americanos, que estavam furando 35 mil poços por ano, tiraram suas 1.800 sondas e baixaram para 574? Será que eles são menos empresariais do que a gente? Petrobras? Não, tem razões econômicas por trás disso, certo? Não se faz... Os Estados Unidos não são tão inocentes a esse ponto de tirar suas quase
70% das estações que estão operando em guardar na garagem, simplesmente porque querem fazer o mal a alguém. Não, isso aí é papo de quem não tem uma noção exata do mercado de petróleo. Então, uma coisa interessante que a gente tem que ver é que existe realmente uma retração do mercado de energia, mais especificamente no mercado de petróleo no mundo, pelas condições econômicas do mundo. Houve uma crise econômica de 2008 que mexeu com toda a economia global, não só do Brasil, a gente está começando a sentir agora até, a gente está até mais tarde. A Alemanha sentiu, a Europa sentiu, a França, os Estados Unidos quase quebram. Quem assiste muita televisão deve lembrar do caos econômico que aconteceu. E essas nações ainda não se recuperaram totalmente, certo? A China esfriou um bocado o mercado dela agora recente, né? Ela vinha crescendo na faixa de 7, 8% ao ano, caiu para coisa de 6% ao ano, ainda é o maior crescimento que a gente tem no mundo, e isso, logicamente, reduziu o consumo de energia no mundo. Isso começou a ter o quê? Começou a mexer numa coisa do mercado de petróleo, que são os estoques, certo? Todo mundo, quando estava $115, botava seu pocinho para produzir e começava a botar seu óleozinho para cima, certo? Então, hoje, todo mundo tem petróleo. O Brasil tem petróleo, a Argentina tem petróleo, o Benin, lá na África, está furando poço de petróleo. A Angola estava com grandes projetos agora recentes que foram suspensos pela Total por causa do preço do petróleo, no pré-sal lá de Angola. E isso tudo por causa de uma coisa, estoque de petróleo, certo? O estoque de petróleo não só quer dizer o estoque dentro do tanque, não. É o estoque do seguinte: amanhã eu posso ligar o poço. Isso para mim é estoque, certo? E isso tem mexido no mercado de petróleo de forma mundial, certo? Então não existe má vontade da Petrobras ou boa vontade, não. Existem pessoas que estão pensando, estão calculando realmente e não estão vendendo sonhos nem ilusões para as sociedades acharem que vão botar 165 mil barris por dia no outro dia. Isso é ilusão. Não vai acontecer isso. O empresário que fizer isso e botar seu dinheirinho pode se preparar para quebrar, certo? Porque ele não vai conseguir lucratividade. Ninguém no mundo está tendo lucratividade nesse momento na indústria do petróleo. Mas, quem quiser botar seu dinheiro e arriscar, logicamente, total liberdade de fazer isso. Mas a gente tem que discutir as coisas de forma científica e não de formas sei lá, malucas, como às vezes a gente tem visto algumas discussões, certo? Então, a Petrobras, quando ela às vezes ela não faz porque ela fez uma avaliação econômica que nós temos, talvez hoje, o melhor sistema de avaliação econômica do Brasil, com certeza da Petrobras, um dos melhores do mundo, o Progrid. A gente coloca, quando o Tião está furando lá em Fazenda Belém, o poço de petróleo em 2008 custava em torno de $500 mil para ser furado lá. A gente fez trabalho, a gente conseguiu aprovar aquele projeto porque a gente baixou para $200 mil. A gente vai dar essa tecnologia para qualquer um? Não, essa tecnologia teve um preço, certo? Eu, inclusive, trabalhei no desenvolvimento daquele campo, no desenvolvimento desse sistema que a gente reduziu para menos da metade o custo do poço, e eu não vou dar ou diga assim, a Petrobras não vai dar essa tecnologia de graça, ela vai vender. Isso custou dinheiro, a gente teve trabalhos e trabalhos de avaliação de redução de locação para caber uma sonda menor. Teve uma série de coisas que a gente estudou. Até as roscas dos tubos a gente trabalhou, inclusive com empresas americanas. Isso custa dinheiro. Então não vai ser dado. Isso aí é ilusão que isso vai ser dado de graça para qualquer um. E se não vai ser dado de graça, essa pessoa vai ter que pagar alguém para desenvolver isso e vai custar caro. Uma coisa que eu achei interessante foi a questão do transporte do copo, que o Tião colocou muito bem também, que o deputado tinha falado logo no início, que é o seguinte: a gente vai conseguir produzir mais barato que a Petrobras, certo? E vai gerar 200 mil empregos no Rio Grande, ou no Nordeste, com a substituição da Petrobras por empresas da BPIP, certo? Achei extremamente interessante isso, porque o Tião mesmo colocou, a Petrobras chama um guindaste de 50 toneladas, uma prancha baixa, não sei quantos técnicos de operação para transportar esse copo. Eu transporto com mototáxi. Ele trocou umas 20 pessoas por um e vai aumentar o número de empregos? Como? Que ilusão é essa? Que ilusão é essa? Outra coisa, como é que a gente vai também, o deputado mesmo disse, o custo da Petrobras é mais alto porque ela emprega gente demais, é gente demais para fazer essa coisa. A gente vai fazer com menos pessoas. Sim, explica como é que fazendo com menos pessoas eu estou empregando mais. Explica essa equação. Isso não existe, certo? Ou se reduz o número de pessoas,
certo? E se reduz o número de empregos para produzir mais barato, como ele está querendo. Isso a gente sabe que na ABPIP mesmo, lá no campo de Dom João, na Bahia, é um cara para fazer desde a limpeza da locação até a colocação da UB no olha lá, quando ele também não é o faxineiro, o engenheiro de produção e o geólogo, certo? Essa é a realidade da ABPIP. Isso aí eu conheço desde 2010. Eu era presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, quando a gente conseguiu o veto, e por causa de alegações muito fortes e muito certas. Se aquele negócio que tudo foi planejado em 2010 e que hoje mesmo a ABPIP, quando ela coloca naquele relatório que ela emitiu em novembro de 2011, que eu tenho esse relatório, que eu baixei do site dela, são 90 páginas em PDF, quem quiser eu mando, diz lá bem direitinho, vai haver redução de necessidade de pessoas, não que ele vai reduzir o número de empregados, mas vai fazer mais com menos, certo? E uma das coisas interessantes que não está sendo discutida aqui nesse momento e que está no documento é que vai ser reduzido o valor dos royalties de 1% para 0,5% para o proprietário da terra. Isso está lá no documento da ABPIP, certo? E que também se reduz hoje a alíquota total de impostos e taxas que são devolvidas, isso aí basicamente para postos terrestres, certo? Como Mossoró, como a Bahia, como Sergipe, como Espírito Santo, e que essa taxação que hoje totaliza, quando você olha 10%, vai ser reduzida para 5%. Então, como é que vai aumentar a riqueza dessas cidades, desses estados, se no próprio documento da ABPIP ele já propõe a redução de toda a taxação de 10% para 5% e do proprietário, que eu já coloquei isso naquele tempo para os prefeitos, as cidades que hoje estão reclamando, que estão recebendo menos porque o petróleo caiu para 40%, ela vai receber só 20% pela proposta da ABPIP, certo? Então, me diga uma coisa, onde é que está sendo distribuído riqueza nisso? Outra coisa, a proposta colocada aqui, ela não é para produzir os campos que a Petrobras não tem mais interesse. Esses campos, inclusive, para quem não souber e quiser participar, vai ter um leilão agora, dia 12 ou 13 de dezembro, o deputado deve saber disso, então quem quiser pode comprar esses campos. Os postos já foram entregues, certo? O que está se querendo aqui são os postos que a Petrobras tem interesse e que está produzindo, e esse aí ela não tem vontade de entregar. Então diga-se de verdade, eu quero o que está produzindo, eu não quero aqueles que a ANP está disponibilizando dia 12. Certo? Vamos botar as coisas de forma sincera e verdadeira na frente de todo mundo. Aqui todo mundo é pai de família, todo mundo é pessoa que quer realmente ver, como o Tião colocou, a gente quer o ganha-ganha, a gente não quer a enrolação do outro para tu ganhar e eu perder não, ou vice-versa. Tá entendendo? Vamos ser sinceros, a indústria do petróleo está passando por um problema geral e mundial. Se amanhã subir para $100, a Petrobras coloca não sei quantas sondas. Tião mesmo acabou de colocar aqui o seguinte, furamos esse ano 200 e tantos postos que não furamos no ano passado. Que falta de investimento é essa? Existe isso? Não. Então, não, tranquilo. Então está existindo realmente uma redução de investimentos a nível mundial, certo? A gente vê isso e a Petrobras, por incrível que pareça, é uma das empresas que mais tem investido em independente do preço do petróleo ter caído para 40%, ela é uma das que mais tem investido no mundo todinho, certo? Existem problemas, a imprensa está mostrando aí o dia todo e a gente sabe que tem, mas não tem havido redução vamos supor, do esforço de se fazer. Logicamente, algumas coisas não são economicamente viáveis, certo? A gente tem um custo alto porque a gente emprega muito, certo? Graças a Deus a gente emprega muito. A gente tem um custo alto porque o nosso engenheiro ganha um valor que o mercado não tem pago a ele, os nossos técnicos têm várias vantagens, vários benefícios que o mercado às vezes também não paga, por isso que... E essa pessoa é que vai lá na loja comprar uma televisão, essa pessoa é que vai lá na construtora comprar um apartamento. Se houver essa redução, não sei se vai aumentar a venda de apartamentos e televisões e geladeira, não. Basicamente é isso que eu queria colocar, que tem muita enganação nesse discurso, certo? É um discurso que não é verdadeiro, não é perfeito. Eu sei que a ABPIP talvez financie campanhas, tanto aqui como na Bahia, como em Pernambuco, certo? Então, a gente sabe disso. Então, querem postos que a Petrobras não tem mais interesse, dia 12 ou dia 13, sei lá, na ANP tem um monte.
Agora, querer os postos que estão produzindo e que estão dando lucro, isso aí, dizer que a Petrobras não tem interesse, queria registrar para vocês, é enganação. Ok? Obrigado. Meu doutor, só pediria uma parte aí para justificar para o senhor uma coisa. Pois não, Tião, só um minutinho. Gostaria de registrar a presença do nobre colega vereador Genivan Vale, do nobre colega vereador Alex do Frango. Depois eu acho que o vereador Genivan vai querer usar a palavra. Eu vou passar aqui para nosso amigo Tião. Em momento algum, na hora que eu estava dizendo que se você fizesse isso com o copo, nós estávamos falando em custo operacional. Nós não estávamos falando em quantidade de postos, nós estávamos falando em custo operacional. Continua esse projeto belíssimo que você se refere na Fena Belém, do qual você trabalhou. Eu gostaria que você me dissesse, se você lembra, mas que há 15 anos atrás nós furaríamos 4 poços por mês no máximo na Fena Belém com a sonda 8685. Eu desenvolvi uma sonda, sem nenhum recurso da Petrobras, que a sonda que fura lá é 07 minha, que ela faz 12 poços por mês. A sonda é minha, o projeto é de vocês. Quem criou furar poço, fazer a primeira fase com sonda de martelo, incentivou a Petrobras a fazer, provando que não ia ter problema para o meio ambiente, injetando lama naquela quifa ali que o pessoal... Fui eu também. Então eu quero dizer para você que eu participei muito, mas muito desse seu resultado. E quando eu digo a você que a gente consegue fazer mais barato, não quero dizer que eu vou desempregar mais ninguém, não. Eu quero viabilizar os campos que possivelmente estejam desativados e com o apoio da Petrobras, porque não é interessante dizer, vai embora a Petrobras, mas a Petrobras tem um campo aqui que tem toda a rede instalada elétrica, toda a rede de oleoduto elétrico e tem 30 poços. Eu acho que são poços que a Petrobras poderia, tinha condições de fazer esse tipo de parceria que eu disse aqui, que em vez de ser, toma o poço que é seu, inverteu o royalty. Esse custo desse poço para mim, sai um barril de petróleo por $10. Tião, ou quem quer que for aqui, será que você operando esse poço, você me venderia um barril de petróleo por $8? Será? Será que essa conta não pode ser feita? Isso ia empregar sim. Os contratos não iam ser contrato direto com a Petrobras, ia ser direto com as empresas. Só isso, me desculpa. Ainda falta aqui participação de Pedro e Dalina. Eu gostaria de saber se o colega vereador Genivan posterior. Ok. Então, Pedro e Dalina, representante do Sindipetro. Boa tarde a todos e a todas. Parabenizar a iniciativa do deputado por ter realmente chamado a esse debate, na verdade, não é audiência, é um debate, né? Que tivesse sido isso aí há mais tempo. Pela sua própria colocação aqui, antes de chegar a essa formatação, que pudesse ter ouvido todas as classes representativas, né? Mas, de qualquer forma, vai aqui o nosso parabéns, e aí a vereadora, né, que tem sempre, está sempre disponível a essa discussão aqui na cidade de Mossoró, porque não dizer no nosso estado do Rio Grande do Norte, porque a Petrobras, não, apesar de Mossoró ser o foco principal da atividade de petróleo, sempre foi, mas que é para o nosso estado. E dizer, Tião, que com você, como os demais empresários, é natural que vocês representem o capital. E nós, quanto sindicato, representar o trabalho. Então, nós, dirigentes, somos a voz do trabalhador. E por isso, como tal, e a princípio sindical, defendemos os interesses dos trabalhadores, claro, dentro de forma, sempre foi, do debate, do diálogo, da busca, né? Damos, assim, do meio termo, para que as partes também continuem sobrevivendo. Porque também... as duas coisas, como o professor colocou aqui, não tem como você discutir economia sem dissociar da questão ideológica. Não tem como. Sempre recai na questão ideológica. Outro ponto aqui, que é sempre recorrente isso, aqui em alguns momentos você tem ouvido, é que pega o Brasil e começa a comparar com outros países, com outras culturas, com outras situações que não tem como. Nós temos que viver o Brasil, buscar nossas alternativas a nível de Brasil.
buscando dentro da sua própria cultura, dentro do seu povo, as saídas para este povo. Porque colocou aqui coisas sempre Estados Unidos. Ora, se a gente for verificar, inclusive do ponto de vista de legislação, é totalmente diferente. Comportamento dos políticos dos Estados Unidos é totalmente diferente aqui do Brasil. Vejamos a situação que nós estamos vivendo politicamente nesse país, onde um presidente da Câmara faz manobras para não sair do poder. Essa é a política. E se fosse nos Estados Unidos, ele estaria nessa situação, manobrando? Enfim, é preciso também que a gente não fique fazendo alguns paralelos, se não for buscar a realidade de cada mundo, de cada povo. Trazendo aqui, inclusive, o nosso amigo Ricardo Pinheiro, representante da EPET, algumas coisas que o Sindipetro tem de domínio e de conhecimento, não é por outra coisa não, companheiro, porque inclusive o companheiro quanto a EPET, na época de 2010, nós sentamos, fizemos, inclusive participando de mesas redondas na UNP, coordenada lá por um professor, fizemos esse debate sobre a questão dos campos maduros, né? Debatemos sobre essas alternativas, colocações, porque a Petrobras hoje, para perfurar um poço, chega num campo, não é chegar, vocês sabem muito bem, quem sabe. Quando parte a Petrobras aqui, teve atraso no crescimento da produção aqui, por problema de licença ambiental. Vocês sabem muito bem. Aí, a Petrobras, como você colocou a questão do Fazenda Belém, se não me engano, foi mais de 3 anos a Petrobras ali, gastando dinheiro com licença, investindo na questão de licença, vai lá, não deu certo, aí vem o meio ambiente, bloqueia de novo. Foram 3 anos, a Petrobras demonstrou e provou que a água, né, de injetada lá, está lá provando lá, que serve inclusive para plantio lá de sorgo e vários outros tipos de plantio. Essa é a Petrobras que nós defendemos e que o Tião, como demais empresários, né, não iria jamais sobreviver com a saída da Petrobras, que sabe, são conscientes disso. Tião, ele fez todos esses investimentos e faz e vai fazer muito mais, porque a Petrobras tem garantia dele ainda de contrato, que pesa essas relações comerciais que a Petrobras tem a nível de Brasil com as empresas, como toda e qualquer empresa contratante. Eu tenho certeza que na hora que você vai contratar lá o pessoal de hotelaria, de refeição e tal, você também tem talvez a relação igual ou pior da Petrobras. Porque você quer lá o preço justo e aplicado para que seu trabalhador se alimente bem e tal, e que você seja o preço justo do contrato. Essa é a relação da Petrobras, e que aí, em alguns casos, e aí a gente sabe, como você colocou em outros audiências que nós temos aqui, existe de gestor da Petrobras, que nós também combatemos gestão da Petrobras. A Petrobras ela poderia estar num patamar maior, e não está também por motivo dessa gestão, está aí a Lava Jato. São os gestores da Petrobras que estavam lá dentro, cargo de confiança roubando a empresa. Isso é que indigna, isso é nós do Sindicato dos Petroleiros, inclusive, representando os trabalhadores, repudiamos veementemente esse comportamento, tanto lá em cima como aqui embaixo. Esse é o comportamento em si do Sindipetro, né? E nós, e qualquer coisa que venha realmente a querer impactar dentro da questão do trabalhador, o Sindipetro não está aliado sozinho, não, com vários outros sindicatos do comércio, aqui, metalúrgica, construção civil, nós temos buscado várias atividades nessa cidade aqui, de frente à Petrobras, porque todas as atividades de comércio, construção civil, metalurgia, todas elas sobrevivem também dessa atividade de petróleo. Porque a atividade de petróleo, a Petrobras, quer queira, quer não, é a maior geradora de emprego deste país. A maior, porque são mais de 700 dias, se não me engano, que a Petrobras vem sendo duramente atacada. E mesmo assim, o seu corpo técnico demonstrou que saiu de 400 mil barris aí há um ano atrás e hoje está 1.200.000 barris. Essa é a Petrobras que nós estamos aqui defendendo na unhas e dentro. Buscar paralelos com outros países, os Estados Unidos, 1.800 sondas estavam lá operando. Sabe quantas tem hoje? 680. Devia ter aumentado. Por quê? Nós temos lá, são mais de 1.000 sondas, 1.300 sondas lá paradas, que não foi outra questão não, foi esse fator que o próprio Ricardo colocou aqui, a crise de petróleo no mundo, oferta, a chamada lei da procura e da oferta, camarada. É isso que está posto, é isso que a gente tem que debater, existe saída? Tem. Agora, e aí o Ricardo colocou aqui, vai ter um leilão agora dos postos que a Petrobras não interessa. O momento é esse. Participem, arrematem e vão para lá extrair os outros 70% que está lá dentro. Busquem as tecnologias que a Petrobras buscou para fazer como ela faz hoje, injeção de gás, de vapor, construir o maior vapoduto do mundo,
para que viabilizasse a produção de petróleo ali na região de Alto do Rodrigues. A crise de petróleo, inclusive, né? E aí o companheiro colocou na questão da energia. As alternativas eu gostei, quando o rapaz da Rede Petro até colocou, e é importante. Se aqui nossa região está dependendo de outras alternativas, elas estão postas. Invista na eólica, na voltaica. O mercado está aí aberto. Também, além de vocês irem lá participar do leilão que tem agora previsto, dos campos que a Petrobras já entregou para a ANP, porque ela não pode entregar, vocês sabem que legalmente a lei não permite que ela entregue diretamente para as empresas. A lei diz que é para entregar a ANP, o que não interessa a ela, ele tem um prazo, inclusive, de explorar determinados campos, tem tempo, tem tudo isso, como as outras operadoras que estão aí. Tem 5 operadoras de petróleo fora a Petrobras aqui. Sabe quantos postos de trabalho? 105. Nós temos aqui, nós conhecemos aqui um funcionário, ele é o motorista da carreta, ele controla lá o nível de produção do tanque, e praticamente ele vive no poço direto. Encheu o tanque da carreta, ele vai embora, fecha lá e vai embora. Um operador, aqui na Partex, aqui, num campo que nós temos aqui perto. Gente, nós estamos aqui, o sindicato está aberto, como qualquer outro. Sim, eu estou dizendo. A operadora principal é a Partex. A operadora não é, a Petrobras não é a contratante. Ela é a operadora. Quando ela é a contratante, aí você colocou aqui um exemplo. Inclusive, não só sua empresa, mas várias empresas aqui, elas estão sobrevivendo em função da Petrobras, talvez até empregar mal, como você colocou. Podemos até rever a questão de gestão de contrato na Petrobras. Não, aí é que eu digo, não só a Petrobras, como todas as empresas de petróleo. Não é só a Petrobras. Todas as empresas de petróleo no mundo não sabem o que vai fazer com a demanda de petróleo que existe hoje no mundo. Nenhuma aposta qualquer tipo de investimento a longo prazo, nem a médio. Nem a médio. Estão apostando em curto prazo. Todas as empresas de petróleo. Então, a questão aqui, que nós temos que buscar, sim, se está havendo, e aí, como eu disse, várias empresas aqui em Mossoró e região que ainda sobrevivem, talvez, e aí coloco até como você colocou, por uma má gestão de contrato, que contrata mais do que o que devia. Mais do que o que devia. Porque tem empresas aqui que a Petrobras que deveria a empresa bancar o guindaste, quem banca é ela gerando mais. Né? Gostaria só de até de pedir a mesa, porque aqui, enquanto no momento do companheiro Tião, nós também tivemos aí um tempo bem generoso. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui, inclusive, para só esclarecer nesse sentido. De que a atividade de petróleo, neste momento, ela passa por uma crise. E essa crise, ela afeta todos os países, até quem não produz petróleo. Até quem não produz petróleo. Agora, colocar de forma simples, assim, a Petrobras me entrega os poços que nós vamos aqui gerar, eu não digo nem mais, mas a mesma quantidade de emprego, nós gostaríamos até, e aí agradeceríamos os deputados, se tivesse lá, que eu não sei, porque pelo que eu vi aqui não existe nem estudo nesse sentido, mas coisas práticas, de que qual o número de emprego que ia gerar, porque se a Petrobras hoje, ela está gerando... Ora, a Petrobras hoje, a nível de Brasil, são 86 mil trabalhadores diretos da Petrobras e, mesmo com essa última redução, ainda temos lá em torno de 250 mil terceirizados. 250 mil terceirizados. Depois de todo esse processo, inclusive só na área de fabricação de navio, no Rio de Janeiro, foram 15 mil, só lá na área de fabricação de navio. 15 mil só, sem contar com as demais atividades que nós tivemos nessa atividade de petróleo. Porque uma crise é isso que está acontecendo. Agora, não dá para, em alguns momentos, a gente achar que... Não, claro que eu acho que ninguém ousou aqui em nenhum momento de que a Petrobras sair. Porque se a Petrobras sair, Tião, vai você com todo mundo. Não, você fazer como outro, você desmancha a barraca em menos de 24 horas. Porque a Petrobras, quer queira, quer não, ela é o sangue. Existe em todo canto daqui na história do Brasil. Eu comecei a trabalhar na Petrobras 4 de abril de 1977, numa contratada.
Vários companheiros aqui antigos da Petrobras, e aí eu trabalhava como contratado lá no chão, como chamado no chão da fábrica mesmo, pinhão de roda, né? Mas eu era responsável por um armazém lá de logística, que era fardamento, materiais de segurança. Vários companheiros que até já se aposentaram, boa parte dele aí, me encontraram lá, eu entregando fardamento a ele assinando, enfim. E eu conheci todo o crescimento da Petrobras, de desenvolvimento da até cá. E temos várias disputas, interna e externa. Externa, defendendo a empresa, e interna, combatendo a gestão. Essa tem sido a atuação do sindicato durante todo esse tempo. E eu tenho acompanhado desde quando, enquanto contratado, acompanho isso. E é nesse sentido que a gente sabe que os erros que tem hoje na empresa, e nós apontamos, inclusive, agora a nossa greve, uma das greves que eu digo, do tempo que eu tenho de Petrobras, depois da de 95, que nós evitamos a privatização naquele momento, essa agora foi uma das mais históricas para a categoria, porque ela extrapolou o corporativismo. Saiu dos marcos da discussão de reajuste salarial e fomos para as ruas defender a Petrobras para que ela se fortaleça com os investimentos, com mais emprego, gerando emprego e renda para todo o país. Porque ela sempre foi e deverá ser a indutora da economia do país. Essa foi a luta dos dirigentes sindicais e de toda a categoria esse ano, diferentemente de todas as lutas que eu participei da empresa. Então é preciso também ver que o sindicato também tem esse papel e tem essa responsabilidade de discutir com o deputado. E aí estamos abertos. Agora, discutir com clareza, sem cilada, sem armação para a sociedade. Porque ela está ouvindo, está assistindo e a sociedade também raciocina. Ela também questiona. E nesse questionamento não temos dúvida. O companheiro lá colocou as perguntas bem claras, objetivas, né? Sobre a questão de campos são esses, né? Qual é o tipo de investimento, de onde vai vir esse investimento para comprar ou para adquirir esse campo para investir, de onde vem esse investimento? Das empresas pequenas que não tem, que nós sabemos que não tem, que o recurso para hoje, para explorar uma área, não é fácil, é complexo, já colocado aqui pelo engenheiro representante da EPET. Então, companheiro, todos que estão aqui nos ouvindo, o Sindipeto vai estar sempre aberto ao debate, estaremos e também muito vigilantes a qualquer cilada ou armação que venha contra a Petrobras e efetivamente contra os trabalhadores de um modo geral. Porque neste momento, quem está sendo afetada não é só a empresa, não. Ela está sendo afetada e, por consequência, toda a classe trabalhadora desse país. Não só do Rio Grande do Norte, nem só de Mossoró. É de todo o país. E nós, como a vereadora colocou, a Petrobras e seu corpo técnico, não vou dizer na sua totalidade, porque estarei pecando, e a unanimidade é burra, mas a maioria do corpo técnico da Petrobras tem compromisso e já demonstrou isso durante todos esses anos da sua existência, por todos os seus ataques, mas a Petrobras foi e sempre será, para nós, a indutora do desenvolvimento econômico do país, e principalmente aqui na nossa região. Agradecemos as participações. Agora eu vou passar a palavra para o nobre colega vereador Genivan Vale, e depois a gente devolve aqui à mesa, tá certo? Mas eu gostaria, antes que o vereador falasse, só de fazer um registro, Pedro Dalino. Você disse que a sociedade está atenta. Infelizmente, Tião, não está. Olha aqui, não tem ninguém. Não vem ninguém para a discussão. Não vem ninguém acompanhar. As pessoas sabem cobrar, mas não querem participar, não querem opinar, não quer se expor. Nem quer, eles acham que é perder tempo, Tião. Então a sociedade mesmo só busca resultados, só cobra, só exige, mas não vem também aqui participar dos debates que essa Câmara Municipal tem suscitado há tanto tempo. Passa a palavra para o nobre colega vereador Genivan Vale. Nobre colega, primeiro fazer um protesto contra a Vossa Senhoria. A senhora está tomando um tema que era meu, mas está muito bem entregue, em mãos de Vossa Excelência. Eu queria registrar a presença da colega aqui, Sonete Ferreira, de Apodi, vereadora, com certeza está atenta aqui à discussão, porque a Petrobras também é importante lá na sua região. Seja bem-vinda à nossa casa. Parabenizar a colega, nós já tivemos a oportunidade de fazer 2 audiências para essa que é uma das mais importantes empresas, né, do Brasil, mas só corrigir meu colega Pedro Dalino, meu grande amigo,
que a maior geradora de emprego do Brasil são as microempresas, viu? E a gente tem que valorizar as microempresas. Não, com certeza, mas individualmente, com certeza, a gente sabe da importância da Petrobras, do desenvolvimento do país, e nos orgulha saber que uma empresa genuinamente nacional tem tantos cérebros, tem tanta tecnologia. Assim, nós gostaríamos só de contribuir, primeiro parabenizar o deputado Beto Rosado. Eu sempre queria, por não ser um especialista, por não ser um entendedor, eu sempre queria ver essa discussão da EPET com a BPIP, né, para que nós possamos encontrar um denominador comum. Eu sempre entendia que a BPIP queria os campos marginais, né? Aí já ouvi aqui de Ricardo que ela quer os campos maduros, que a Petrobras tem interesse, né? Então, eu queria que ficasse essa minha indagação aí, se tiver algum representante da BPIP aqui, senão que o nosso colega, nosso deputado, pudesse responder qual é o interesse da BPIP, né? Porque nós entendemos, inclusive eu tinha dito isso a Pedro, os campos marginais nós somos extremamente favoráveis, né? E aí os campos maduros, aí tem que ter a discussão, que é a discussão, né, que aí eu sigo na linha de Tião, né? Nós temos que ver o custo. É interessante para a Petrobras estar com aquele campo maduro? Então deixa ela ficar. Se ela acha que é viável para ela, não é interessante quem gastou tanto dinheiro com pesquisa, montando uma estrutura, entregar um campo, né, gratuitamente. Então, que a gente possa fazer essa discussão. Eu já vi aqui umas perguntas do nosso colega, de estímulo, interessante. Eu não tive aqui ainda tempo de ler a nota técnica, que foi distribuída pela assessoria do deputado Beto, a gente vai ler. E dizer, Pedro, que eu acho que, assim como às vezes aqui esta casa falha na fiscalização, vocês, enquanto sindicato, e a Petrobras também falhou em termos de fiscalização. Eu fiz aqui a nossa primeira audiência, o que eu recebi de bilhetinho aqui, de terceirizado, de que pagava propina a fiscal da Petrobras, tudo com medo, né? Mas tudo com medo, botava o bilhetinho assim, olha, tem fiscal que vai me fiscalizar e tal. Eu digo, vale e digo, não, mas eu não posso. Então não foi só lá em cima, foi aqui também. Foi aqui também. E é isso, né, que tem levado a gente para esse buraco. E que nós tivemos a oportunidade de estar frente a frente com a toda poderosa Graça Foster, né? E quase não deixaram eu falar, né? Eu ainda me peguei no rabo da saia dela e consegui falar, porque naquela época tinha uma situação que eu ainda não era nem parlamentar. Eu acho que já tem uns 10 anos, quando chegou o novo superintendente aqui da RNCE, né? Acho que era um baiano, moreno, que veio, aí nós fomos para a apresentação do investimento da Petrobras, acho que foi ali na Assim. E naquela época eu já vi lá que o cara, mostrando o gráfico de investimento, valores vultosos, e Tião levantou-se, eu lembro demais, e fez uma reclamação nessas renegociações, né? E perguntou ao cara, como é que eu, com um contrato vigente, você me impede para me lhe dar um desconto de 20%? Levantou as mãos, pode botar uma algema, porque se um contrato vigente há um ano, eu lhe dar um desconto de 20%, eu estou roubando a Petrobras. Pode me prender que eu sou ladrão. Então, e nós dissemos isso à Graça lá, Graça Foster, nesse exato momento que eu estou aqui falando com a senhora, lá no Rio Grande do Norte tem empresas que estão sendo sufocadas pela Petrobras. E eu disse, do jeito que vocês têm técnicos especialistas para verem o sobrepreço, vocês devem ter para ver o subpreço, que são os aventureiros que já deram muita tromba em Mossoró. Mas, enfim, o que eu queria dizer que houve falha, né, e claro e evidente que a classe política paga, é uma das maiores culpadas por esse assalto à Petrobras. Eu peço até perdão por estar fazendo esse contexto
porque essa hipocrisia nossa de não querer ver que esse financiamento troncho de campanha política por empresa é o que leva a grande parte dessa corrupção, e nós temos que acabar com esse financiamento, criminalizar a Caixa 2 e a política realmente respeitar mais a sociedade. Mas, para finalizar, eu gostaria de fazer esse encaminhamento que fiz aí. Campos Maduro, o que é que a BPIP quer? Campos Maduro ou campos marginais? E que essa discussão que Tião levantou, né, a questão do custo da produção, porque também não entra na minha cabeça. Eu, particularmente, já peguei uma nota fiscal, era uma carreta, indo deixar, eu não me engano, eu não me lembro agora o que é, mas era como se fosse uma caixa de parafuso, uma carreta, né, hein? Era uma coisa ínfima em cima de uma carreta, que saiu de Mossoró para Fortaleza. Então, isso também nós